Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente nesse programa vai comentar tudo aquilo que aconteceu de mais importante na área tributária no mês de setembro de 2021. E eu tenho a satisfação de contar aqui novamente com a presença de Gustavo Reis e também com a estreia de Daniel Brasil, que está substituindo a Aline Fagundes. Seja muito bem-vindo, Daniel, sinta-se à vontade e que a gente possa trazer um conteúdo aqui de alto valor para a nossa audiência. Bom dia para vocês. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que nesse tempo seja um tempo de aprendizado aqui sobre a temática tributária. Olá pessoal, realmente um prazer estar mais uma vez nesse programa e Daniel, seja muito bem-vindo. E é isso, pessoal, a gente tem muito conteúdo para falar e muito conteúdo importante. Esse mês de setembro não foi diferente dos anteriores. A gente tem notícias, a gente tem normas tributárias, decisões judiciais muito importantes e que certamente aqui nesse resumo que a gente traz para você, a ideia é atualizar você em relação àquilo que de mais importante aconteceu. E a gente vai começar com aquele giro de notícias na seção GT News. Vou passar a bola para você, Daniel. A primeira notícia é: STJ adia a definição da CPRB no PIS e COFINS. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça desistiu de julgar, em sessão virtual, a possibilidade de o contribuinte excluir a CPRB da base de cálculo do PIS e da COFINS. O tema havia sido incluído na pauta pelo relator, o ministro Benedito Gonçalves, e poderia ter um desfecho ainda em setembro. Trata-se de uma das chamadas teses filhotes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a tese do século. Aqui, Gustavo, a gente provavelmente vai ficar vários anos comentando essas teses filhotes. Afinal de contas, a tese do século, para ser apelidada dessa forma, ela não representa pouca coisa. Ela tem uma repercussão muito grande e uma das repercussões está nessas teses filhotes. Exatamente. O STF, quando ele permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, abriu margem para uma série de outras discussões com o mesmo fundamento, mas aplicado a outros tributos da base de cálculo de contribuições ou outros tributos, o que fez com que a matéria ganhasse essa repercussão tão grande. E essa aqui é mais uma dessas teses filhotes, e o STJ adiou essa discussão, que ia ser em plenário virtual, e a sessão agora vai ter que ser presencial, mas ainda não tem uma pauta definida. Cálculo de créditos de PIS e COFINS deve incluir ICMS. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional afirma, por meio de parecer, que o cálculo do PIS e da COFINS sem o ICMS embutido não pode ser aplicado na apuração dos créditos gerados com a aquisição de bens e insumos. Esse entendimento beneficia os contribuintes. Da forma como a Receita Federal defende, sem o ICMS, o valor do crédito tributário diminui e a conta a pagar ao governo aumenta. Essa é uma questão bem interessante, muito relevante, mas especificamente para aqueles que são contribuintes do PIS e da COFINS na modalidade não cumulativa. Qual foi o raciocínio que inclusive a gente comentou no último programa? Um parecer da COSIT, o parecer normativo número 10 de 2021, concluiu que se uma empresa é do lucro real, na hora que ela adquire, por exemplo, bens ou insumos que geram crédito de PIS e COFINS não cumulativo, elas também deveriam excluir o ICMS da base de cálculo do crédito. Ocorre que, embora a gente entenda que existe uma lógica nesse raciocínio, uma coisa é fato e o parecer da PGFN reconhece isso. O julgamento lá no STF dessa tese do século não tratou da questão do crédito, só tratou da questão da incidência do PIS e COFINS sobre a receita ou faturamento das empresas. Quer dizer, isso que a COSIT pretendia tratar como a forma adequada de se calcular os créditos não estava respaldado na decisão do STF. E a PGFN foi muito sensata ao concluir dessa maneira. Ela não se inclinou aí em favor do contribuinte. Ela, na verdade, aplicou com coerência aquilo que está previsto na lei e na legislação processual também. E a repercussão disso é que os contribuintes não serão prejudicados com esse raciocínio que o parecer da COSIT de alguns meses atrás tinha apresentado. A próxima notícia é: julgamento mais importante do semestre, segundo especialistas, está marcado para a última semana de trabalho do STF.
O Supremo Tribunal Federal deve julgar em 15 de dezembro deste ano os limites da coisa julgada na área tributária. Os ministros avaliarão se existe quebra automática do trânsito em julgado ou se é preciso mover ação rescisória após mudança jurisprudencial a respeito de tributos pagos de forma continuada. Aqui eu entendo, Daniel e até Alexandre, se eu estiver errado, vocês me corrigem, que vai ser um tiro no pé se a decisão do STF lá no dia 15 de dezembro for no sentido de que a mudança de jurisprudência muda automaticamente aquilo que já foi dito em sentença apresentada em julgado para alguns contribuintes. Ao meu ver, a decisão mais sensata é no sentido de que é necessário mover uma ação rescisória para fazer com que isso seja de alguma forma alterado. Concordo plenamente, Gustavo, até porque quando a gente fala do Instituto da Coisa Julgada, a gente está falando de um princípio constitucional que é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. Está lá no artigo 5º. Não é algo que se restringe apenas à área tributária, mas na área tributária não pode ser atropelado simplesmente pela vontade ou pela pretensão dos governos de arrecadar mais e de fazer valer o entendimento que lhe for favorável de maneira automática para todos os contribuintes. O que tem efeito para todos os contribuintes de maneira automática, respeitados os limites constitucionais também, é a lei. Mas uma mudança de jurisprudência não pode ser aplicada contrariando decisões que já foram pacificadas pelo Instituto do Trânsito em Julgado. Câmara aprova projeto que altera regras do imposto de renda. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 2 de setembro o projeto que altera regras do imposto de renda. É o PL 2337 de 2021. A proposta, que é a segunda fase da reforma tributária, será enviada ao Senado. De acordo com o texto, os lucros e dividendos serão taxados em 15% a título de imposto de renda na fonte, mas fundos de investimentos em ações ficam de fora. Aqui são muitas mudanças. Eu acho que podemos trazer as mais relevantes nesse primeiro momento. E uma que eu gostaria de dar destaque é que aquela tabela progressiva do imposto de renda de pessoas físicas que está congelada há diversos anos, talvez sofra uma mudança. E só para vocês terem uma noção da mudança, a faixa de isenção, que hoje está em R$ 1.903,98, subiria para R$ 2.500, o que representaria, segundo alguns estudos, que um número grande de contribuintes agora ficaria dentro dessa faixa de isenção, que vai dar um avanço aí substancial nessa matéria. E eu destaco também que essa tributação dos lucros e dividendos, ela só vai valer para as empresas que faturam acima de 4,8 milhões por ano. Quer dizer, aquelas empresas que ou são do Simples Nacional ou têm um faturamento com um limite semelhante ao do Simples, elas vão ter o tratamento da isenção que vigora hoje mantidos. Isso vai atingir mais as empresas de maior porte, de médio e grande porte. De qualquer forma, é uma mudança muito profunda, considerando que a isenção dos lucros e dividendos consta da nossa legislação desde o ano de 1996. E é por isso que a gente pode dizer, se esse projeto for aprovado, ele vai representar realmente uma reforma profunda nesse aspecto. E a gente precisa lembrar também da necessidade do governo respeitar o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Quer dizer, como o projeto não foi aprovado até o final de setembro, ele não tem como passar a vigorar a partir de 1º de janeiro. Agora, ele pode vigorar ainda no ano de 2022, se for aprovado até 31 de dezembro. Só que talvez ele comece a valer apenas no mês de março, no mês de abril, a depender da data em que for publicado no Diário Oficial. Como a gente tem um ambiente político ainda de muita incerteza, até pela pressão dos empresários e de outros grupos que representam contribuintes ali sobre o Congresso, não dá para a gente cravar que essas mudanças realmente valerão ano que vem e nem que serão exatamente dessa forma. A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Uma outra mudança interessante é que a alíquota do imposto de renda de pessoas jurídicas, que hoje está em 15%, vai sofrer uma redução, mas vai ser uma redução gradativa. O objetivo é que essa alíquota fique em 10%, mas isso só vai acontecer caso tudo seja aprovado a partir de 1º de janeiro de 2023.
porque em 2022 essa alíquota vai para 12,5%. Vamos para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de setembro de 2021. A primeira norma é o Ato Declaratório Executivo CORAT, número 14 de 2021. Por meio deste ato, a Receita Federal permitiu a possibilidade de enviar a DCTF Web de forma automática, assim que for realizado o fechamento do E-Social. A partir do período de apuração de outubro de 2021, os contribuintes poderão indicar no E-Social a opção de enviar automaticamente a DCTF Web, dispensando assim a necessidade de acessar o ECAC para fazer o envio da declaração. Olha, Daniel, esse ato declaratório ele é interessante porque o que vai na DCTF Web é aquilo que é importado automaticamente do E-Social e da EFD-REINF. Então, eu acho realmente que não tem por que o contribuinte ter que acessar o portal do ECAC para fazer a transmissão. E eu acho que essa opção de envio de forma automática é bem viável e bem interessante. Resolução CGSN número 160 de 2021. O Comitê Gestor do Simples Nacional, através desta resolução, alterou as resoluções CGSN número 1 de 2007 e número 140 de 2018, estabelecendo critérios para a inclusão de atividades permitidas ao MEI. Olha, como nós sabemos, o MEI só pode desempenhar aquelas atividades que estão listadas no anexo 11 da resolução CGSN número 140 de 2018. Mas aqui, Alexandre, com essa nova resolução foi incluído o artigo 100A na resolução 140, que deu o que falar, não foi mesmo? É isso mesmo. Muita gente ficou achando, inclusive, que era uma novidade, por exemplo, as ocupações permitidas só poderem ser exercidas mediante cessão de mão de obra. Mas já era assim mesmo antes da inclusão desse artigo 100-A. E a mesma coisa a gente pode dizer em relação a outras vedações. Então, o que o artigo está trazendo, na minha visão, é apenas o detalhamento, a explicação mais detalhada daquilo que envolve os critérios que já constavam da legislação antes. Quer dizer, para incluir uma nova atividade como permitida ao MEI lá no anexo 11 da resolução, a Receita Federal, nesse caso não, o Comitê Gestor do Simples Nacional, vai ter que levar em conta esses critérios que já estão, digamos, espalhados em outros dispositivos legais. Não pode ser executado mediante cessão de mão de obra, tem que ser executado por até 2 pessoas, considerando o MEI, e no máximo um empregado que ele pode contratar, e tem que ser exercido em um único estabelecimento, ou seja, assim como a lei já previa, ele não pode ter filiais e explorar essa atividade como MEI, enfim, várias questões que já estavam pontuadas na legislação anteriormente. E, diferentemente do que alguns pensaram, esse artigo 100A não diz que toda e qualquer atividade está agora permitida ao MEI, mas como Alexandre bem pontuou, está dizendo e trazendo critérios para que a inclusão de novas atividades nesse anexo sejam respeitadas. Solução de consulta COSIT número 131, de 14 de setembro de 2021. Nessa solução de consulta, a Receita dispõe que o serviço de operação de transporte de passageiros envolvendo o deslocamento de pessoas por meio terrestre, aquático ou aéreo, realizado por cessão de mão de obra, está sujeito à retenção de INSS de 11%. Essa é mais uma decisão da COSIT que vem na linha daquela mudança de entendimento sobre o que é cessão de mão de obra. A partir de junho de 2021, quer dizer, há poucos meses atrás, a Receita passou a entender que não é necessário que o trabalhador da empresa contratada fique subordinado ao comando do contratante. E isso foi reafirmado nessa solução de consulta que, curiosamente, tratou novamente do transporte de passageiros, assim como já tinha sido dito na solução de consulta COSIT número 75, que foi publicada ali em 17 de junho. Interessante, inclusive, que essa solução de consulta, embora seja da COSIT também, está fazendo referência a essa solução de consulta também da COSIT de junho. Ou seja, na minha visão, poderia ser uma solução de consulta da DISIT, porque ela estaria tratando de uma matéria que já foi tratada na solução de consulta da Coordenação Geral de Tributação, ali publicada no mês de junho. Lei Complementar 183 de 2021. Essa lei altera a Lei Complementar número 116 de 2003,
para explicitar a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre o monitoramento e rastreamento de veículos e carga. Olha, Daniel, essa lei complementar número 183 de 2021 veio para resolver um problema de difícil solução. Por quê? Os serviços de vigilância, segurança e monitoramento estavam todos enquadrados no subitem 11.02 da lista da Lei Complementar número 116 de 2003. E para esse tipo de serviço, o ISS é devido onde está o bem e pessoa monitorado ou vigiado. Só que como fazer com que o ISS incida para todos os municípios onde o monitoramento ocorre de um veículo em transição, por exemplo, que passa por diversas localidades? Na impossibilidade de se auferir o quanto era devido para cada município, o legislador optou por tirar o monitoramento e rastreamento de bens, pessoas, cargas e semoventes em circulação ou em movimento do subitem 11.02 e jogou para o subitem 11.05. E a partir desse momento, para esse tipo de atividade específica, o ISS é devido aonde está o estabelecimento do prestador e não mais no local, entre aspas, onde a atividade é executada, onde está aquele bem monitorado. Então isso veio para mim de uma forma muito pertinente para resolver esse problema que muitas vezes não tínhamos resposta. É isso mesmo, eu quero lembrar para aqueles que acompanham aqui o nosso GTcast que recentemente foi feita uma live da série 30 Minutos em Foco e que está disponível também no canal do Foco Tributário no YouTube, falando a respeito das alterações no local da incidência do ISS promovidas pelas leis complementares 157 e 175 e também dessa. A gente fala da Lei Complementar 183. Para você que quer conferir esse conteúdo, basta acessar o nosso canal lá no YouTube. A próxima norma é a Portaria PGFN-ME número 11.496 de 2021. Reabre os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da outras providências. Olha, Daniel, essa portaria trata de mais uma opção que o contribuinte tem para regularizar os seus débitos no âmbito tributário federal, inclusive que foi criada pelo governo em função da crise decorrente da pandemia. E a gente pode dizer que é muito interessante a empresa avaliar a possibilidade de se enquadrar nos termos dessa portaria, porque ela flexibiliza o prazo e concede outras facilidades para as empresas regularizarem os seus débitos. Esses débitos que podem ser incluídos no âmbito do PRF são apenas aqueles que já se encontram inscritos em dívida ativa da União. Então não é para qualquer perfil de débito, mas é interessante porque ele traz ali uma série de facilidades com o objetivo de permitir às empresas que acumularam débitos em função da crise regularizar de uma maneira mais suave, sem ter que desembolsar parcelas pesadas, como seria o caso do parcelamento ordinário. Inclusive, Alexandre, esse programa de retomada fiscal ele prevê diversos tipos de transação que facilita e viabiliza, na verdade, os contribuintes de aderirem a parcelamentos com prazo dilatado em até 145 vezes, o que torna muito mais viável as empresas regularizarem os seus débitos inscritos em dívida ativa da União em decorrência dos impactos financeiros que a pandemia tem causado. Esse programa, na verdade, é uma das medidas que o governo tem apresentado para as empresas regularizarem sua situação fiscal, sendo que existem outros. Inclusive, existe um projeto de lei, que é o 4728, que está em tramitação no Congresso Nacional para a reabertura do PERT, um outro programa de regularização de débitos tributários. É isso mesmo, e se esse PERT for aprovado, muitas empresas vão ficar na dúvida entre aderir a esse PRF, aderir ao PERT, mas elas têm que estar atentas ao fato de que o PRF iria se encerrar agora em setembro e ele foi estendido apenas até novembro. Já a reabertura do PERT, se ela acontecer, a gente tem que aguardar porque a Câmara dos Deputados tem que ajustar o texto, já que o texto que está lá previa adesão até 30 de setembro, e esse prazo já está vencido. De qualquer sorte, o que a gente quer orientar as empresas que estão em débito para com o governo federal em relação aos seus tributos é para que busquem uma assessoria de profissionais especializados, porque hoje há diversas opções de regularização de débitos, algumas mais vantajosas, outras menos,
E isso tem que ser analisado no contexto de cada empresa, da realidade de cada uma, considerando até quem já tem processo de execução fiscal, quem não tem, quem tem débitos no âmbito da Receita e quem tem débitos no âmbito da Procuradoria. Enfim, são muitas variáveis e diante de tantas opções é necessário uma assessoria especializada para orientar nesse sentido. Solução de consulta COSIT número 143 de 2021. Nessa solução de consulta, a Receita Federal prevê que, no Simples Nacional, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. O frete e a taxa de comissão não podem ser excluídos da base de cálculo na apuração do Simples Nacional por falta de previsão legal. Aqui eu imagino que um grande problema que a gente tem ao falar de receita bruta é a omissão do legislador em nos trazer mais elementos nas normas que regulamentem o que seria a receita bruta. E isso gera uma série de discussões, principalmente naqueles casos que a empresa recebe determinado valor, mas precisa repassar isso para outros, para terceiros que estão envolvidos naquele tipo de operação. Até que ponto podemos considerar isso como receita bruta? Eu acho que aqui está o cerne da questão de muitos problemas, não é, Alexandre? É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, esse caso analisado pela COSIT é de um restaurante que vende alimentos através de uma plataforma, como, por exemplo, o iFood, embora a solução de consulta não mencione qual é. E a gente vê o seguinte, que aquele frete que é pago pelo destinatário, pelo adquirente da mercadoria, a Receita Federal está considerando que isso compõe a receita bruta porque quem compra o alimento através do aplicativo e paga pela entrega, paga para o restaurante. E isso seria base de cálculo para a incidência do Simples Nacional. Algo que eu considero extremamente injusto, inclusive tem uma característica aí muito semelhante àquilo que a gente discutiu ou que a gente vê que o Supremo discutiu na chamada tese do século, que a gente já mencionou aqui antes. Se o ICMS não compõe o conceito de receita bruta para cálculo do PIS e COFINS, eu entendo que a taxa de entrega paga pelo adquirente para o restaurante também não deveria compor a receita bruta para efeito de cálculo do Simples Nacional. É o que me parece lógico e razoável. Já a taxa de comissão que o restaurante paga para a empresa que promove ali a intermediação através do aplicativo, isso deve ser considerado como parte da receita porque essa é uma despesa que o restaurante tem, despesa que o restaurante assume pela opção dele de vender os seus alimentos através daquele aplicativo. Ou seja, ele tem que remunerar o iFood, por exemplo, por aquela operação que está sendo objeto de intermediação. Então, eu vejo que, em parte, essa consulta é coerente, mas naquilo que diz respeito à tributação do frete, eu penso que ela revela uma grande injustiça que o judiciário também deveria reparar, na mesma linha daquilo que foi pontuado lá na tese do século. Solução de consulta COSIT número 126 de 2021. De acordo com a Receita Federal, na subcontratação, a empresa contratada para determinado serviço executa-o por conta própria, empregando outras empresas estranhas ao contrato para que executem parte ou todo o objeto do contrato, por sua conta e em seu nome. Dessa forma, os subcontratados emitem as notas fiscais no nome dessa empresa que, por sua vez, deve emitir nota fiscal para a contratante pela totalidade dos valores. Essa solução de consulta da Receita Federal ela é muito interessante e não foi a primeira vez que a Receita se manifestou para falar desse tipo de questão. Principalmente porque a gente vê hoje em dia uma grande dificuldade de muitos em diferenciar o que é intermediação de negócios daquilo do que é subcontratação. E a Receita ela deixa bem claro nessa solução de consulta que na subcontratação não existe nenhuma relação jurídica entre a fonte pagadora e o subcontratado. Porque na subcontratação você contrata uma empresa para realizar determinado serviço e às vezes essa empresa não tem condições de realizar todas as etapas daquele serviço contratado e ela precisa subcontratar. Mas ao fazer isso, não faz nascer uma relação jurídica entre o subcontratado e a fonte pagadora, já que a fonte pagadora contratou
aquela empresa específica para realizar aquela atividade, diferentemente da intermediação, onde você contrata uma empresa para que ela te aproxime de alguma outra que vai realizar aquele serviço. Nesse caso, sim, nós teremos duas relações, uma da fonte pagadora e a empresa intermediadora, e entre a fonte pagadora e a empresa contratada. Mas na subcontratação isso não acontece. Até por isso, a Receita Federal deixa bem claro que a subcontratada deve emitir nota fiscal em nome da empresa contratada e não em nome da fonte pagadora. E é isso também, Gustavo, que faz ocorrer um fenômeno muito comum na nossa sistemática tributária, que é o fenômeno da incidência em cascata, ou a tributação cumulativa, tecnicamente é assim que a gente deveria chamar. Então, isso também acaba levando as empresas a pagarem muito mais tributos do que se a relação jurídica não fosse objeto de subcontratação. Na medida em que uma empresa contratada repassa para uma subcontratada, aquela outra relação jurídica faz incidir novos tributos. Às vezes pode haver uma compensação, às vezes não, depende do tributo, depende da atividade, mas via de regra a gente tem a incidência cumulativa. E nesses casos também cabe um planejamento tributário para que a empresa avalie, inclusive, se há formas alternativas de repassar os valores para os subcontratados, evitando essa incidência em cascata ou pelo menos reduzindo o impacto dela. E aí várias possibilidades têm que ser analisadas, mas são tantas variáveis que só no caso concreto é possível verificar se esses planejamentos são eficazes ou não. Solução de consulta COSIT número 129 de 2021. Conforme entendimento da Receita Federal, não integra a base de cálculo da retenção previdenciária do empresário individual o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico da empresa ou por prestador conveniado, ainda que concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas. Essa é uma decisão muito interessante com a repercussão prática aqui que a gente precisa ressaltar, porque é muito comum, principalmente em empresários que constituem empresas, por exemplo, para viabilizar uma prestação de serviço. Isso acontece muito na área de saúde, na área de engenharia, de informática, contratar planos de saúde tanto para o empresário quanto para os seus familiares através da pessoa jurídica. Só que ao fazer isso, aquele benefício que a empresa está custeando em favor do sócio não é base de cálculo para a incidência do INSS na fonte, mas segundo a Receita Federal pontua, a parcela relativa ao benefício pago em favor dos dependentes daquele empresário, e isso tem que ser considerado rendimento tributável para efeito do INSS. E aí, do ponto de vista legal, a gente tem aqui um fundamento que é difícil de contestar. É porque inexiste dispositivo legal que permita tratar essa assistência médico-odontológica paga em favor dos dependentes como um rendimento isento para efeito de contribuição previdenciária. Portanto, me parece que o entendimento da Receita está coerente, mas as empresas têm que avaliar a repercussão disso para, inclusive, reavaliar o valor de prolabore e outros aspectos mais referentes a essa contribuição previdenciária. Solução de consulta COSIT número 173 de 2021. Nesta consulta, a Receita Federal prevê que está dispensada a retenção conjunta de tributos, Imposto sobre a Renda, CSLL, PIS e COFINS, prevista no artigo 64 da Lei 9430 de 1996, quando o valor a ser retido for igual ou inferior a R$ 10, exceto na hipótese de DARF eletrônico efetuado por meio do CIAF. Essa solução de consulta ela é interessante e o que a consulente relatou para a Receita Federal do Brasil é que ela tem um contrato de administração e fornecimento de vale-transporte e os valores mensais que são pagos dependem da utilização desse vale-transporte. Mas devido à pandemia, muitos trabalhadores ficaram trabalhando em home office e não tinham necessidade de utilização do vale-transporte, o que fez com que muitas medições mensais ficassem em valores bem ínfimos e pequenos, o que redundavam em retenções inferiores a R$ 10. E a pergunta era justamente essa. O artigo 68 da Lei 9.430 diz que você pode
esperar para acumular para fazer a retenção. Mas a pergunta é, eu devo aplicar o artigo 68 ou a retenção está dispensada? Me parece que a discussão, Alexandre, gira em torno dessa situação. Exato. E aí no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios eu faço uma distinção muito importante entre dispensa de retenção e dispensa de recolhimento. A dispensa de recolhimento é quando a retenção não é dispensada, ela resulta no valor inferior a 10 e esses valores têm que ser acumulados até alcançar o limite mínimo para recolhimento em DARF. E a gente tem em vários contextos, como nesse aqui, a dispensa de retenção. Quer dizer, quando uma empresa federal, exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, vai pagar a uma pessoa jurídica uma nota fiscal ali de um pequeno valor, suponhamos R$100, e a soma dessas retenções fica inferior a 10, ela está dispensada de reter. E isso não se aplica quando a fonte pagadora é um órgão federal que utiliza o CIAF, porque lá no CIAF o DARF é o DARF eletrônico e esse DARF eletrônico não tem dispensa de retenção. A retenção pode ser de centavos, que através do CIAF o órgão federal consegue efetuar o recolhimento. Daí a importância da gente não confundir esses dois institutos, que são muito parecidos, mas que a gente distingue bem lá em nossa obra. A última norma é a Solução de Consulta COSIT número 127 de 2021. Nesta solução de consulta, a Receita Federal se manifestou no sentido de que, levando em consideração o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e em pareceres da PGFN, é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade, inclusive a sua respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a terceiros, cuja base de cálculo seja exclusivamente a folha de salários. Aqui me parece, Alexandre, que a Receita Federal do Brasil, através dessa solução de consulta, só está reafirmando aquilo que inclusive já comentamos em outros programas. O STF realmente já havia definido e é inconstitucional essa cobrança. Exatamente. E aí muitos contribuintes acabam incorrendo na falha de consultar a Receita em relação a algo que não precisa de manifestação do órgão fiscalizador, porque já está previsto na nossa legislação que quando o STF profere uma decisão com repercussão geral e aquela matéria é uma matéria de tributos federais e a PGFN se manifesta confirmando o acolhimento daquela tese, aquele parecer da PGFN tem efeito vinculante, de modo que o contribuinte, ao perguntar para a Receita Federal, está pedindo para a Receita Federal fazer chover no molhado, como a gente fala no popular. Então não há necessidade de consultar a Receita para questões como essa. Agora, muita gente consulta, principalmente pelo fato de não conhecer esses termos que autorizam ali a Procuradoria a editar esse parecer vinculante, e muita gente também não acompanha a edição e a publicação desses pareceres vinculantes. Algo muito interessante, inclusive, para quem presta assessoria na área tributária ficar atento, porque a partir desses pareceres, várias oportunidades, às vezes de recuperação de crédito, às vezes de desoneração tributária, surgem para os contribuintes, mesmo sem o ajuizamento de qualquer tipo de ação. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção De Olho nos Tribunais. A 14ª Vara Cível Federal de São Paulo garantiu a uma empresa do setor de plásticos industriais o direito de não incluir o valor do PIS e da COFINS na base de cálculo das próprias contribuições. Também foi determinada a compensação dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos. Aqui a gente começa a ver a confusão sendo instaurada. São muitas teses filhote decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e inclusive é um tema recorrente em quase todos os programas da gente, porque inevitavelmente todos os meses os contribuintes têm buscado o judiciário para tentar garantir o direito a essas teses filhotes. É a exclusão da CPRB, da base de cálculo do PIS e COFINS, a exclusão do PIS e COFINS da própria base. E a gente tem visto, ao longo dos últimos meses, os tribunais definindo essa matéria de formas bem distintas, alguns concedendo, outros negando o pedido do contribuinte, o que faz realmente com que haja necessidade de
uma regulamentação dessa matéria, porque, ao meu ver, se todas essas teses filhotes forem aprovadas, vai ser impossível calcular o valor dos tributos devidos. É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, quem acompanha a gente aqui já ouviu várias vezes uma piada que a gente sempre faz de que se todas essas teses filhotes forem acolhidas, as empresas vão ter que contratar matemáticos para calcular os seus tributos. Porque imagina, excluir o PIS e COFINS da própria base, lembrando que o ICMS também deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí tem as teses da exclusão do IRPJ, da CSLL no lucro presumido, da CPRB, que a gente já comentou nesse programa. Enfim, se tudo isso for acolhido, a gente não vai saber como apurar os tributos das empresas de uma maneira geral. STF forma maioria contra a incidência do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido na Selic. O Supremo Tribunal Federal formou maioria em seu plenário virtual para declarar inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição de indébito tributário. Aqui um ponto interessante que eu gostaria de ressaltar é que provavelmente a União está pleiteando a incidência, do imposto de renda sobre a Selic, e o principal argumento dela é que se é tributável o principal, também será a correção monetária. E é justamente isso que está sendo pleiteado. Será que essa correção monetária também é lucro que faz com que incida o imposto de renda? E a discussão se torna complicada porque quando a gente vai analisar a Selic, na sua estrutura, ela acaba sendo uma composição de correção monetária e juros. Ela acaba englobando no mesmo percentual aquilo que antes era cobrado em duas parcelas diferentes. A Selic passou a ser exigida na legislação tributária ali a partir do ano de 95, salvo engano, e antes disso a gente tinha a incidência de correção monetária e a incidência de juros, tanto sobre os valores que eram devidos pelos contribuintes, como também sobre os valores que eram restituídos. Só que, desde a instituição obrigatória da taxa Selic para efeito de recolhimento dos tributos em atraso, a Selic também se aplica para efeito de repetição de indébito. E eu penso que não é razoável tributar com IRPJ e CSLL esse valor que, na sua essência, pelo menos em parte, é apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda, já que uma parte da Selic se refere ali à correção monetária. Empresa de mão de obra temporária não paga ISS sobre salários e encargos. A base de cálculo do ISS é composta apenas pelo valor do preço do serviço. Assim, a primeira vara civil da comarca de Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul, determinou a exclusão de outros encargos e a compensação de valores recolhidos indevidamente de uma empresa de fornecimento de mão de obra temporária. Aqui a gente volta àquela discussão do que seria o preço do serviço ou receita bruta para outros fins, porque a empresa de fornecimento de mão de obra temporária alega que o que é realmente o valor pago pela prestação do serviço dela é a taxa de administração e que o valor do salário, por exemplo, do encargo que é repassado para o profissional não é o valor do preço do serviço que ela está cobrando. E me parece que a decisão da primeira vara civil da comarca de Cachoeirinha foi bem coerente nesse ponto. Imagine aqueles casos de intermediação em que você cobra uma taxa de administração, mas você recebe todo o valor para repassar para aqueles que efetivamente prestaram serviço. Eu não posso considerar que tudo é o preço do serviço da intermediadora, já que uma parte é o preço do serviço daquela empresa que vai efetivamente executar a atividade. Lembrando que essa tese ela já foi ventilada no judiciário há muitos anos, mas não houve o acolhimento desse entendimento lá no âmbito do STJ. Como aconteceu com a tese do século, que também já tinha jurisprudência dominante em sentido contrário, e o STF mudou a orientação jurisprudencial, aqui também eu estou vendo a tentativa dos contribuintes de reacender essa discussão para fazer valer algo que parece ser razoável. Agora, com um destaque, Gustavo, lá, por exemplo, na prefeitura de Curitiba, no município de Curitiba, a legislação já autoriza para as atividades classificadas no 17.05, onde está incluída a atividade de fornecimento de mão de obra temporária,
a exclusão dos valores correspondentes aos salários e encargos dos trabalhadores, de maneira que, pelo menos em Curitiba, a empresa que presta serviço dessa natureza, ela não precisa de uma ação judicial para fazer valer esse direito. E é um caso curioso porque é diferente do que a gente vê no resto do Brasil. Chegamos à última etapa do nosso programa dedicado a responder às perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. Vamos para a dúvida da Francisca. A empresa do Simples Nacional que prestar serviço de limpeza e vigilância será dispensada das retenções do IR e contribuições, exceto o INSS? É isso mesmo, Francisca. Para fins de retenção do INSS, as empresas optantes do Simples Nacional elas devem sofrer a retenção para as atividades tributadas no anexo 4º da Lei Complementar 123, que é o caso das atividades de limpeza e vigilância. Entretanto, para fins de retenção de imposto de renda e contribuições sociais, os optantes do Simples Nacional estão dispensados de sofrer a retenção. Exatamente, Daniel. Inclusive, eu gostaria de fazer um acréscimo, só lembrando, Francisca, que para essa dispensa de retenção do imposto de renda e contribuições sociais, algumas normas prevêem a exigência de uma declaração enviada pela empresa prestadora de que ela é optante pelo Simples Nacional. Então, para aquelas fontes pagadoras que são da Administração Pública Federal, os órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, inclusive por força de uma solução de consulta com efeito vinculante de 2020, há sim a necessidade de que a fonte pagadora, para dispensar a retenção, receba uma declaração assinada pelo prestador. Agora, para aqueles demais perfis de fonte pagadora, a legislação que trata do imposto de renda não traz nenhuma exigência quanto ao envio da declaração, mas para as contribuições sociais há sim a necessidade de envio. Então, é um tratamento diferente do imposto de renda para as contribuições sociais, mas que deve também ser observado. Então, recomendo a você que analise o perfil da fonte pagadora para saber a necessidade ou não dessa obrigação para fins de dispensa do IR e das contribuições sociais. Vamos para a dúvida da Aldeída Oliveira, e ela pergunta o seguinte: como posso fazer a retenção na fonte de INSS para um profissional autônomo? Qual o percentual? Olha, Aldeída, a retenção de INSS dos profissionais autônomos, ela via de regra, são feitas sobre a sua remuneração, respeitado o limite máximo do salário de contribuição daquele ano, no percentual de 11% para as empresas em geral, ou 20% se a fonte pagadora for uma entidade isenta de contribuições sociais. É isso mesmo, Aldeída. E vamos lembrar que para você proceder a essa retenção, você deve calcular de acordo com a alíquota pertinente ao seu perfil, descontar esse valor no ato do pagamento e prestar informações a respeito dessa obrigação lá no E-Social, caso a sua empresa já seja obrigada a apresentar, ou então na GFIP, se o caso de a sua empresa ainda não está na obrigatoriedade de apresentação do E-Social. E lá você deve detalhar os valores que servirão de base de cálculo e outros aspectos relacionados a essa operação, como, por exemplo, se essa pessoa física autônoma já é tributada em outra fonte pagadora pelo limite máximo do salário de contribuição e se, nesse caso, ela apresentar o documento, você deve informar no seu E-Social ou na sua GFIP que não vai haver incidência sobre aquela remuneração sob essa justificativa. São aspectos aí operacionais, mas que você pode encontrar, inclusive, explicações mais detalhadas a esse respeito em vários vídeos publicados no nosso canal do Foco Tributário no YouTube a respeito desse tema. E eu acho que era a última dúvida que tínhamos para hoje, não é, Daniel? É isso mesmo. Hoje o programa foi recheado de matérias relevantes na seara tributária e eu espero que tenha contribuído muito com os nossos ouvintes. É isso mesmo, pessoal. A gente trouxe uma pauta aqui com muito conhecimento e muita informação relevante para você que milita na matéria, para você se atualizar de uma maneira rápida, objetiva, não só a respeito daquilo que aconteceu, mas também com uma opinião, uma avaliação crítica em relação a cada comentário que foi feito aqui. E eu quero lembrar a você que a gente continua
todos os meses trazendo essa atualização, por isso não deixe de acompanhar cada um dos nossos programas e a depender da plataforma onde você está ouvindo ou assistindo, não deixe também de postar os seus comentários, que são um grande incentivo para a gente prosseguir nesse trabalho. Quero agradecer mais uma vez a Daniel Brasil, a Gustavo Reis, e a gente se despede por aqui na expectativa de se encontrar no próximo programa falando daquilo que acontecer de mais importante no mês de outubro na seara tributária. Um forte abraço e até o próximo programa.